Então, como eu estava contando para vocês, o casamento continuou acontecendo, a Tétis e o Peleu foram felizes, tiveram filhos, e depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas o Hermes pegou o Alexandre, levou o Alexandre de volta lá para casa dele, largou lá o Alexandre de volta na terra dele, e o Alexandre saiu correndo e foi para casa. Quando o Alexandre chegou em casa, o pai dele estava desesperado. Menino, onde é que tu tava, rapaz? As ovelhas tudo largadas aí, tudo abandonada. Onde é que tu tava, rapaz? E o Alexandre, pai, você não vai acreditar, pai. Pai, eu tava com os deuses da Grécia. Eles vieram aqui, me levaram e fizeram escolher qual era a deusa mais bela. E eu dei a maçã de ouro para ela. E agora eu vou ganhar o amor da mulher mais bonita do mundo, pai. O pai do Alexandre olhou para ele e falou: tu tá usando droga, menino? Tu tá ruim da cabeça das ideias? O que tá acontecendo? Eu não acredito que tu perdeu as ovelhas tudo por causa disso. Pai, é sério, pai. Eu tô falando pra você, pai. Eu tô te dizendo, pai. Eles vieram aqui e isso aconteceu comigo. E eu fui lá pra Grécia e eles me devolveram aqui. Eu tô falando pra você, pai. O pai do Alexandre olhou pra ele e falou assim: eu sabia que isso ia acontecer, Alexandre. Alexandre, eu tenho que te contar uma coisa, Alexandre. Na verdade, eu não sou seu pai. Pam, 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 pam. Aí nessa hora, Alexandre, como assim, pai? Você não é meu pai? Aí o pai do Alexandre falou: senta aí que eu vou te contar a sua verdadeira história. Quando você nasceu lá no castelo, o Alexandre nasceu, o rei de Troia, uma cidade muito importante, que ficava do outro lado do mar, chamado Príamo, e a esposa dele, a Écuba, que já tinham 3 filhos, tiveram mais um bebê. Quando esse bebê nasceu, a mãe lá, a Écuba, ficou toda emocionada. Oh, meu filho, você vai se chamar Paris. O problema é que o oráculos são pessoas que veem o futuro, falou para ela que se aquele bebê crescesse, Troia ia ser destruída em chamas por causa dele. E aí o pai dele, o Príamo, ficou naquela e tal, não sei o quê. Aí ele chamou o criado e falou: ó, jogue a criança do penhasco. O criado pegou o bebê, andou com o bebê, chegou lá na beira do penhasco, olhou pro penhasco, olhou pro bebê. Aí o bebê fez... Ele olhou pro penhasco, olhou pro bebê. Aí o bebê fez... Ele olhou pro penhasco, olhou pro bebê. Aí o bebê fez... E aí ele não teve coragem de jogar o bebê. E aí ele levou o bebê para casa dele e criou o bebê como se fosse filho dele, dando inclusive outro nome pro bebê: Alexandre. Quando o pai do Alexandre terminou de contar isso para ele, ele ficou: então meu nome é Paris e eu sou filho do rei de Troia. Eu tenho que ir lá contar isso para minha família. E aí ele foi lá contar isso para a família dele. Quando ele chegou no palácio lá em Troia, ele descobriu que estava tendo um torneio de lutas para ver quem era o guerreiro mais forte. E aí ele pensou: pô, eu vou me inscrever nesse torneio, que aí quando eu entrar lá, que tiver lá todo mundo olhando pro rei, eu vou falar: rei, eu sou seu filho, e aí vai ficar tranquilo. Só que ele nunca tinha lutado, ele não sabia fazer nada. Então ele arrumou as coisas lá, se inscreveu. Quando ele foi entrar para lutar, ele descobriu que o rei só ia assistir a última luta. Então já veio aquele cara grandão assim: você vê quem eu vou esmagar. E aí ele desviou, derrubou o cara e descobriu que ele sabia lutar bastante, mesmo apesar dele nunca ter treinado nem nada. E uma luta depois da outra, o Alexandre, que chamava Paris na verdade, foi ganhando as lutas e foi indo pra final. Quando ele chegou na final, ele ia lutar com o outro filho do rei, chamado Deifubo. Só que antes dos dois, quando os dois entraram para lutar, que tava lá o rei e a rainha olhou aquele rapaz entrando e falou: Príamo, veja,
é o nosso filho! E realmente ele parecia muito com o outro, que era o filho dela, que estava lá, e com o outro filho, o Heitor, e tudo mais. Aí ele já se jogou e falou, mamãe, papai, é verdade, eu estou vivo. Aí naquela euforia, naquela comemoração lá, todo mundo ficou alegre que ele tinha voltado e ninguém ficou preocupado que ele... da história lá, que o oráculo tinha visto, da maldição, e deixaram essa história pra lá.